Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, uma nova humanidade, por onde começar. Um tema muito interessante. Mas primeiro eu quero começar falando brevemente um pouco sobre a logosofia. A logosofia é uma ciência criada pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Percotti, em 1930. E um dos objetivos da logosofia é oferecer recursos para o aperfeiçoamento humano. Então, a Fundação Logosófica é uma escola de superação mesmo, em que eu vou aprendendo um pouco mais sobre mim mesmo e fazendo esse exercício de me aperfeiçoar. Bom, para começar falando sobre o tema, então. Pensar sobre os problemas da humanidade, para mim, é algo que eu acabava fazendo desde pequena. Eu recordo das aulas de história que eu tinha, lá no ensino médio ou antes até, e refletia muito sobre os fatos históricos que já haviam ocorrido na humanidade, né? Todas as guerras, os conflitos, e o motivo, por que de tudo isso ter acontecido. E ainda fico me perguntando até hoje, por que de alguns fatos ainda acontecerem, né? Conflitos, guerras. Vocês já pensaram sobre isso também? Essas causas por trás da história da humanidade? Quando eu refletia sobre isso, me dava uma vontade de promover muitas mudanças no mundo. Mas com o passar do tempo, eu percebi que essa vontade foi sumindo, como se eu não acreditasse mais que fosse possível promover essas mudanças na humanidade. E afinal, tem como promover mudanças na humanidade? Isso é possível? E se sim, o que eu quero mudar na humanidade? O que faltava ou falta à humanidade ainda? Quais características eu gostaria de ver nessa nova humanidade? Eu gostaria de propor um exercício para cada um daí de casa pensar um pouco sobre uma ou mais características que gostariam de observar na humanidade. Que qualidades, que virtudes. Quando eu fiz exercício, eu fui anotando algumas. A tolerância, o respeito, a conciliação, a paciência, equilíbrio nos juízos também, né? Fazer juízos justos e equilibrados, a afabilidade, a suavidade, foram algumas das virtudes que eu gostaria de ver mais na humanidade, né? E qual a natureza dessas características que eu pensei? E fiquei me perguntando. Eu vejo que boa parte delas possui uma natureza, uma classe semelhante. E pensando nessas características que eu quero para a humanidade, eu fiquei me perguntando se eu ajo com essas características no meu dia a dia. Eu ajo com essa paciência, com tolerância, com respeito, com pensamento de conciliar, conciliação. Eu vejo que às vezes sim, mas muitas vezes não. E o que me impede de agir assim, se essa é a humanidade que eu quero? Porque nem sempre eu atuo com essas características. Eu quero relatar rapidinho uma experiência que eu tive, e eu prometo que ela vai se conectar com o tema da nossa reunião. Eu sempre vivi uma experiência semelhante com a pessoa do meu convívio. Essa pessoa ficava com o ânimo abatido por alguns acontecimentos que ocorriam, mas eram acontecimentos pequenos. E esses acontecimentos eram justificativo suficiente para que o ânimo daquela pessoa ficasse abatido. E isso se repetia várias vezes. E eu ficava desapontada porque a pessoa não conseguia mudar aquele estado. Ela ficava abatida o dia inteiro. Eu queria que ela mudasse rapidamente de um estado ao outro. Para um estado de alegria, de atividade, de movimento, né? E até aquilo aconteceu, não, eu ficava tranquila. Eu ficava ansiosa. Ficava inquieta. E ainda, o que eu fui percebendo? Que ainda que eu não demonstrasse aquilo internamente, eu estava com alguns pensamentos ali na minha mente. Era um misto de impaciência, porque eu queria que a pessoa rapidamente se animasse, mudasse, agisse de outra forma, e de irritabilidade também, ou de outros pensamentos, né? Reagindo, querendo que a pessoa não agisse daquela forma. Resumindo,
a pessoa alterava o seu estado interno e eu alterava o meu estado porque a pessoa tinha alterado o seu, aquela pessoa do meu convívio. E eu identificando aquela situação se repetir, fiquei pensando, por que ficar vivendo de novo aquela situação? Será que eu não poderia atuar de um modo diferente? Como que eu poderia resolver essa situação ou melhorar? E o primeiro pensamento que me veio à mente, de prontidão, foi esse aqui, que fala o seguinte: a pessoa que causou essa situação não foi você. Quem deve mudar é a outra pessoa. Se ela mudar, vai resolver a situação. O outro quem deve mudar, porque isso é uma característica dela. Esses eram os argumentos que apareciam na minha mente. Esse pensamento me sugeria que eu não tinha outra opção, além de ficar esperando a outra pessoa mudar. Até lá, eu ia continuar com aqueles pensamentos de impaciência, de irritabilidade na minha mente. Alguém já observou algo similar acontecer? Frente a um desafio na convivência, esperar ou achar que o outro quem deve mudar? E essa justificativa de que o outro quem deveria mudar condiz com a realidade? Será que eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a forma que eu atuo com os demais? Mesmo quando o outro não atua da forma como eu gostaria? Ou será que eu tenho outras opções para me conduzir de forma diferente? Também fiquei me perguntando de onde vinha esse pensamento de que o outro quem deveria mudar. E o que ele poderia significar na minha vida, no meu convívio com os demais. O que poderia acontecer se eu seguisse pensando isso nas situações que eu vivia e que eu vivo? Um trecho da bibliografia logosófica me marcou muito a falar um pouco sobre isso. E ele fala assim: até quando seguiremos pensando que são os demais que devem mudar seu modo de ser? Isso não é desejar um bem que a nós mesmos estamos negando? Essa ideia de querer desfrutar a mudança do outro e não precisar fazer esforço. Será que ela não me impede de atuar com as características que eu quero para a humanidade? Porque eu espero ou acho que a responsabilidade de mudar é do outro. E como esse pensamento acaba me prejudicando de cultivar essas qualidades que eu quero para a humanidade e mim mesma. Bom, nessa experiência, eu percebi que só simplesmente ao conseguir identificar o pensamento na minha mente, esse pensamento de que o outro que deveria mudar e que eu estava totalmente correta na situação, né, que minha atuação estava correta, só identificar esse pensamento já me ajudou e me auxiliou, pois nas próximas vezes que ele, né, que eu vivi a mesma situação e ele surgiu na minha mente, eu já consegui identificar com facilidade e questionar a lógica daquele pensamento que tentava ganhar espaço na minha mente. Porque, afinal, aquele pensamento de que só o outro deve mudar não condiz com a realidade. Porque esse pensamento não é lógico. Eu compreendo que condicionar o meu estado interno à conduta do outro, ou seja, eu dependo do outro para que eu possa passar o dia com pensamentos negativos, ou para que eu possa passar o dia com pensamentos positivos, com energia. Será que isso não é quase como deixar a minha vida ao acaso? Não é condicionar a minha vida a outra pessoa? Tirar a minha própria liberdade? Eu percebi que eu tinha sim a perspectiva de atuar de outra forma, ao invés de esperar essa mudança no outro. E isso colocava a seleção dos pensamentos na minha mente e o poder sobre o meu estado interno, sobre minha responsabilidade, não sobre a responsabilidade do outro. Quando eu consegui identificar com clareza isso na mente, eu me propus a atuar com mais suavidade naquela situação, conversando com a pessoa
mas ficando atenta para não alterar o meu estado de ânimo, o meu estado interno. E isso foi muito valioso. Eu consegui me sentir livre e me sentir no governo de mim mesma. De forma objetiva, o que eu me propus foi o seguinte: estar atenta para observar quando esse pensamento surgia durante a convivência e, quando ele surgisse, fazer o movimento de recordar das qualidades daquela pessoa, dos motivos que me fazem admirá-la, dos aspectos que ela me ensina e que servem de exemplo para mim. Primeiramente, eu senti muita energia e alegria por ter conseguido atuar conforme o que eu mesma havia me proposto, mesmo que o outro não atuasse sempre como eu gostaria. Me senti mais dona de mim mesma e senti que eu estava me esforçando para atuar com essas características que eu gostaria de ver na humanidade. E fiquei refletindo o seguinte: quando eu consigo promover mudanças internas em mim mesma, não sou eu a primeira a desfrutar disso? Fico estimulada, com energia, ao atuar conforme que eu verdadeiramente gostaria? E tendo essa perspectiva, sabendo desse poder que eu tenho de ser mais dona do que ocorre na minha mente, para que colocar meu ânimo ou meu estado interno condicionado à atuação do outro? Essa experiência, para mim, se relaciona muito ao tema de hoje. Uma nova humanidade, por onde começar? Porque ao compreender e entender que eu tenho esse poder de promover uma mudança interna que se reflete depois na minha conduta com outra pessoa, outro ser, eu consigo responder à pergunta do por onde começar essa nova humanidade. Se cada um pensasse que a mudança cabe ao outro, será que alguma mudança de fato aconteceria na humanidade? Essa experiência também está muito relacionada, e esse tema como um todo, está muito relacionado aos conceitos de ética e moral na concepção logosófica. No caso da experiência que eu relatei, a mudança que eu precisei fazer na situação foi primeiramente interna. Então, eu precisava me observar, me preparar para viver aquela situação e precisava estar atenta ao meu próprio mundo interno. Ou seja, primeiro aconteceram mudanças internas. Eu precisei ter uma conduta interna diferente, de me observar, de buscar entender o que se passava dentro. Fazendo assim, a conduta externa, vamos dizer assim, aquela conduta que eu tenho na relação, no trato com os demais, também se alterou. Eu precisei primeiro, então, promover essa mudança interna para que ela pudesse se exteriorizar na relação com o outro. Essa construção, essa mudança da conduta interna, da conduta que eu tenho dentro, no meu mundo interno, né, selecionar os pensamentos, observar o que ocorre, toda essa construção que eu faço, baseada nos conhecimentos que vou adquirindo sobre mim mesma, é o que, ao meu entender, constitui a moral, na concepção logosófica. É como se fosse o processo de aprender uma nova linguagem. Primeiro, eu preciso criar todo um vocabulário, depois eu vou treinando a falar naquela nova língua, a escrever naquela língua. Vou ensaiando, fazendo ensaios. E só depois de eu ter construído um certo acervo interno, né, só depois de eu ter reservado alguns conhecimentos, que eu consigo falar naturalmente com outra pessoa naquela nova língua. Esse acervo interno, eu vejo que é a moral. E a exteriorização desse acervo, quando eu, no trato com os outros, eu demonstro esses recursos, esse acervo que eu tenho dentro, é o que, ao meu entendimento, seria a ética. Aquela classe de valores lá no início, aquela classe de virtudes lá no início que listamos, que cada um gostaria de observar nessa humanidade, eu compreendo que elas integram qualidades, virtudes, valores de natureza moral. Porque são as qualidades que primeiro precisam ser gestadas internamente e depois se exteriorizam na relação com os demais. Essas qualidades como a paciência, a tolerância, a suavidade,
A concepção logosófica de ética, então, indica que para que eu haja com esses valores que eu quero ver na humanidade, eu preciso necessariamente cultivá-los internamente antes. Há um trecho da bibliografia logosófica que fala sobre isso. Se a logosofia tem dito que não há evolução consciente sem ética, é porque as considera inseparáveis. Portanto, a ética deve ser, entre outras, uma de suas manifestações imediatas. Qual a importância, então, da ética para a humanidade? Qual a importância da ética para mim, no meu convívio, na minha convivência? Qual a grandeza dessa compreensão para a minha convivência? De que para eu agir com os demais, com essas qualidades que eu gostaria, eu primeiro devo promover essas mudanças internamente. Eu primeiro devo evoluir esses aspectos em mim. E mais, qual a grandeza dessa compreensão para a humanidade? Essa compreensão em relação à ética e à moral. De que a mudança começa ao construir os recursos em mim. E que depois que eu faça esse bem a mim mesma, essa mudança também vai se expandindo para os demais. Será que essas mudanças tão pequenas podem de fato fazer a diferença? Isso é uma coisa que eu sempre me perguntava, me pergunto. O que eu tenho compreendido aqui, quando eu olho sobre aquela perspectiva de toda a humanidade, para todo o planeta Terra, talvez algo que eu faça, uma mudança que eu promovo em mim e no trato com os demais, seja quase ínfimo essa diferença. Mas, se eu olho para a humanidade que está próxima de mim, para minha família, amigos, pessoas do meu convívio, essa mudança já é bem mais considerável, certo? Ela é bem mais relevante. Mas e se todos buscássemos ir fazendo esse exercício de ter em mente que a mudança pode partir de mim? Será que as mudanças na humanidade não poderiam se espalhar em grandes escalas se cada um pensasse ou fizesse exercício de pensar assim? Bom, eu vou ler o último trecho aqui da bibliografia. Depois de conquistar e chegar a ser dono dessa posse e de outras mais, surgirá nele, configurando-se como uma ética superior, a necessidade de ser pródigo, de dar parte do que é seu, que poderá realizar sem afetar em nada as suas posses. E são momentos felizes o que o ser experimenta quando é capaz de dar. É aí quando ele se enaltece e se cobre de dignidade. Bom, a logosofia trata sobre vários outros temas além desse tema. Alguns que eu citei rapidamente aqui durante a reunião são o conceito de pensamento, mundo mental, as faculdades do sistema mental, como é de recordar, pensar, refletir, observar, a gratidão, a recordação e outros temas ainda. Se você se interessa ou se interessou por esses temas, quer saber como é estudar logosofia, como funciona o método logosófico, nós oferecemos um curso de logosofia na prática, justamente com o objetivo de aprofundar um pouco sobre esses conceitos que a logosofia traz e o seu método. Se você tiver interesse nesse curso, esse curso é gratuito, acontece uma vez na semana. Caso você tenha interesse, você pode se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo. É um curso que também ocorre individualmente, então é você que está interessado em saber um pouco mais sobre a logosofia, mais um ou dois estudantes da logosofia que acompanham. Vocês estão todos convidados a se inscrever no curso, acessar o link abaixo. E nós também temos algumas outras informações nos canais oficiais aí da Fundação e da Logosofia, como, por exemplo, o site logosofia.org.br, o Instagram nacional, que é o Logosofia BR, e o nosso Instagram da sede aqui de Florianópolis, que é o fl.floripa. Então, fique à vontade também para seguir, para acompanhar as próximas atividades. Agradeço muito a presença de todos e boa noite.